Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos aqui em mais uma semana maravilhosa, chuvosa desta vez, com esta pessoa incrível aqui na minha frente. Qual é o seu nome mesmo, mulher bonita? Eu, gente, Cíntia Cruz, Ah, é com Cíntia frio Cruz. e de capuz, pra rimar. Capuz estiloso. E vamos falar sobre entrevista. Será que é para cobrir o Beabá, que tem 1 milhão de textos, como a Cintia estava brincando aqui comigo antes, tem 200 mil textos na internet de como sair bem na entrevista? Ou será que vamos aqui falar mal do processo seletivo, que tem muita merda aí pelo mundo? E o que você tem em mente para esse episódio, Cintia? Bom, gente, a nossa ideia é falar de entrevista de emprego, considerando que é um cenário que tá mudando bastante, então a gente não quer... Esse episódio não se propõe a ser um manual da entrevista, porque isso, se você der um Google, você acha milhões de páginas com milhões de dicas. Mas sim, a gente tem dicas para você que está participando de processo seletivo. Acho que vai ser um papo importante e legal para você. Mas acho que a gente traz ainda mais um questionamento sobre como esse processo está mudando, o que está dando certo, o que está dando errado, para onde os recrutadores estão olhando e, enfim, estão colocando energia onde, né, nesses processos. Enfim, tem bastante coisa. Então, se você está participando de processo, se você é um gestor, a gente vai ter bastante figurinha para trocar hoje. E queria lembrar também que Cíntia, em sua profissão julgadora profissional, psicóloga, vai falar o que o psicólogo julga de um candidato, quer dizer, o que o psicólogo analisa de um candidato. E eu, como venho trabalhando com as vagas do futuro, que é na área de tecnologia, onde a gente tem muito mais vaga do que candidato no mundo, e como que isso afeta o poder de negociação das empresas, e como hoje também os candidatos estão ditando muita regra, porque o mundo tem muito mais candidato, e como que a gente tem que evoluir para isso, para conseguir contratar a pessoa certa. E também no tempo, porque tem 20 vagas aí, 20 empresas falando com cada candidato por tempo, como que você consegue fazer com que a pessoa não enlouqueça e que a gente também não enlouqueça nesse processo seletivo. É isso, gente. Corajosamente de hoje tá bem corporativo. Vamos lá? Cadê o contrato, Cíntia? A gente tá organizacional hoje. Olha só, como psicóloga, né, e trabalhando com consultoria e tal, eu fiz muito processo seletivo para empresas. Eu participei de poucos processos seletivos na vida como candidata, porque eu empreendi muito cedo, né, assim, acho que com 26, 27 anos eu já estava com a consultoria e tudo, então foram poucos processos. Mas uma coisa, assim, que eu sinto com os meus pacientes que estão passando por processo seletivo e quando eu fazia os processos, as pessoas morrem de medo de entrevista, né? Ficam tensas ou ficam incomodadas e tal. E tem uma questão emocional aí forte em relação ao processo seletivo que cara, eu vou ser, né, avaliado, eu posso ser excluído, eu posso ser exposto. E aí vem a síndrome do impostor muito forte. Porque o processo seletivo, muitas vezes, faz você olhar para a tua carreira e olhar para as coisas que você conquistou, não conquistou, né, na sua carreira. E isso, muitas vezes a gente vai olhar para isso com o nosso óculos de autocrítica. Então, aquela sensação, né, de síndrome do impostor, tipo, não fiz nada nesses últimos anos, não estudei nada, não sei nada, vão descobrir que eu não sei nada, vão descobrir que eu sou uma fraude, é muito comum acontecer. E um jeito, assim, que a gente lida com isso no processo terapêutico, ou nos trabalhos de coaching e tal, é trazer esses fatos para a luz e olhar para aquilo e tentar entender se realmente o candidato, né, a pessoa, ela tem razão nessas afirmações dela, se isso é um fato ou se isso é só uma percepção, um julgamento. Então, quando alguém fala assim, nossa, eu não conquistei nada nos últimos 3 anos na empresa, será que isso é verdade mesmo? Então, assim, em 3 anos não teve nenhum projeto que deu certo? Você não avançou em nada com a sua equipe, não teve absolutamente nada que... É isso mesmo? Em 3 anos teve nada que deu certo? Ah, não é bem assim. Na verdade, teve um projeto. Ah, então vamos cortando essas generalizações. Aí a gente vai desconstruindo um pouco dessa ideia. Então, se você tá ouvindo a gente e não tem alguém para te apoiar nesse processo, né? Você não faz terapia, não tá passando por um processo de coaching e tal...
É importante ter essa conversa interna. A gente precisa baixar um pouco a bola desse crítico para poder olhar para as nossas habilidades com clareza. Empresas que eu trabalhei tinham um processo de feedback interno dentro da empresa, e eu lembro toda vez que eu saí da empresa, eu exportava esse feedback que eu recebi das pessoas, sabe? Porque ali você falava de projetos que a gente trabalhou junto, coisas que deram certo, e a gente acaba esquecendo, tanto porque a gente tem 1 milhão de coisas acontecendo, e outra porque justamente a gente esquece esses pequenos pontinhos tão legais que a gente fez na nossa carreira, né? No processo de dia a dia do trabalho, e exportar esse documento me ajuda também quando eu me sinto assim, por exemplo, se eu tô numa semana de entrevistas, eu como candidato, né, e tô meio pra baixo, eu vou lá e leio esses feedbacks, e aí me ajuda a dar aquela energia de novo, sabe, ter aquele sentimento gostoso, porque a gente tem altos e baixos, e de repente, porque você tá num momento baixo, você vai fazer uma entrevista e acaba afetando aquilo de você ali, né? Ou se você também tem um psicólogo, uma psicóloga maravilhosa ali pra te dar uns tapas na cara quando você precisa, sobre a sua carreira e sobre a performance do que você tem de positivo também. E aí, Bruno, tem uma coisa assim que eu percebo muito, que eu sempre percebi muito em relação à diferença entre homens e mulheres no processo. Acho que tudo que a gente vai falar hoje, a gente vai permear um pouco essa coisa dessa diferença, né? Mas, por exemplo, as mulheres, o que eu percebi, assim, de cara, nas entrevistas? As mulheres, eu trabalhava muito com advogado, então eu tô falando desse contexto de advogado, né? Não vamos generalizar, mas nesse contexto dos advogados, as mulheres eram sempre mais preparadas. Sabe, um tempo menor entre a graduação e a pós-graduação. Então, ela terminou a graduação, ela já entrou numa pós, ela já terminou uma pós, ela já fez não sei quantos cursos de aperfeiçoamento, né? O cara, 10 anos de formado, não, nem penso em pós, não tem interesse. Não, pra mim, não. Agora não tô assim. Então, tem essa coisa, né? E olha que interessante, o homem... Sei lá, a vaga, ela pedia 10 coisas que ele tinha que ter lá de qualificação. Se ele tem 3, ele manda o currículo. Foda-se. Tipo, a mulher, se ela tem 9 das 10, ela fica insegura e na maioria das vezes não manda o currículo. É muito louco, assim, como a mulher, mesmo estudando mais, né? A gente tem dados em relação aos números do Brasil, né, de estudo, como as mulheres estudam mais que os homens no Brasil, e como eu, pelo menos, sentia isso nas entrevistas, como as mulheres se sentem menos qualificadas do que os homens e se arriscam menos nas vagas. Era um negócio muito louco, assim, sabe? Tipo, ela não tinha uma coisa. Ela entrava na entrevista e ela... Não, então, eu mandei meu currículo, imagino que vocês viram que eu não tenho tal coisa, né? Tipo assim... O cara, imagina, com as 3 que ele tinha, ele tava lá, tipo, nossa, vai ser um favor pra vocês se eu topar ser contratado aqui, sabe? O ego, né, gente? O ego do homem hétero realmente precisa ser estudado, um negócio impressionante. Eu lembro, eu vou falar de uma ferramenta aqui que eu vou colocar na descrição do episódio, mas eu lembro de ter muito treinamento sobre contratação de diversidade, né? Pessoas fora dessa parte do masculino hétero com ego de 200%. E como é importante, por exemplo, eu vejo muitas vagas hoje, essa frasezinha que fala, mesmo que você não tenha todos os itens dessa lista, aplica, deixa que a gente dá uma olhada aqui, sabe? Porque exatamente, vamos dizer, em média são 10 itens na lista, quase ninguém vai ter aqueles 10, né? Você vai ter 5, talvez o 3, aplica e vê se você tem os outros skills das outras experiências que vão ser um balanço para aquela vaga ali. De repente é exatamente aquela pessoa que a empresa está procurando. Mas eu lembro dessa ferramenta que eu usei muito, chama Textio. E essa ferramenta, depois que você tem a descrição, você como pessoa que está contratando, né? Você escreve lá o job description, que geralmente é um template que você vai reutilizar. Você coloca nessa ferramenta e ela te mostra as palavras que você utilizou e como que aquilo impacta, se ela vai atrair mais homens, se ela vai atrair mais mulher, se ela vai atrair os dois. Por exemplo, se você falar que você quer uma pessoa que é ninja ou que é de startup de high pressure e coisas assim, de muita pressão, geralmente você vai atrair mais homem do que mulher. A mulher lendo aquilo lá tem que ser uma pessoa ninja dessa vaga. Geralmente é mais homem que tem essa coisa de achar que é tão bom assim que vai aplicar. Então você cola lá e ele te mostra as palavras, as cores e te dá possíveis substitutos para aquelas palavras.
é muito legal dessa análise que é feita por inteligência artificial, que na verdade as pessoas fomentam a ferramenta sabendo que essa palavra atrai mais homem, com a quantidade de pesquisas que a gente já tem aí. Como isso é importante. Como é importante já na própria descrição você saber se aquilo que você está atraindo são mais homens, são mais mulheres, ou se é uma coisa mais neutra que você está conseguindo atingir. Eu acho que isso é uma coisa importante das pessoas observarem, né? Se você é mulher, tá ouvindo a gente, e entra nessa de que, mas eu não tenho um item, não sei, acho que a mulher, ela tem um contexto cultural de ser mais avaliada, eu acho que ela leva isso pro processo de trabalho, né? E aí, por outro lado, isso também dá pra gente, assim, um tipo de candidato, né? Tipo de... tem um padrão, não sei como dizer isso, assim, mas sabe? Existem tipos de candidatos que você tá acostumado a receber no processo seletivo. Então, vai ter sempre um candidato que é o palestrinha, que tá te ensinando a fazer o processo seletivo, sabe? Tipo, bom, eu sei que você é psicóloga, né? Você não é de tecnologia, então você não deve saber que o GitHub é um não sei o que, nananana. Ou, tipo, sei lá, a AWS. Mas você sabe o que é AWS? Sabe? Aí ele vai dar uma aula. Enfim, tem sempre esses caras. Esses dias, eu até tava vendo no LinkedIn uma moça, uma recrutadora. Ela, claro, não expôs o nome do candidato, nada disso. Mas ela falou que assim que ele abriu a câmera pra fazer a entrevista, ele falou, nossa, mulher, não falou é uma mulher que vai me entrevistar. Nossa, mas você tem idade suficiente pra me entrevistar? Já começou assim. Aí, durante toda a entrevista, ele usou frases do tipo, mas não tem um cara que pode falar comigo sobre isso? Mas será que você realmente vai entender o que eu tô querendo dizer aqui? Nananã? Mas será que você realmente tem qualificação? Mas tem muita mulher na equipe? Não, porque pra mim, não sei, eu acho complicado ficar trabalhando com um monte de mulher. Tal, não sei o que lá. E aí ela ficou, assim, tão chocada com aquilo, né? E aí eu não sei exatamente se ela era de uma empresa de recrutamento ou se ela era já da própria empresa. Mas sabe, tipo, essa ideia, né, que os caras, alguns caras têm enfim, é falta de perceber como o processo funciona, porque é óbvio que em algum momento ele ia falar com alguém técnico, mas dificilmente o primeiro contato já é com o gestor da área e tal, né? Enfim, mas a gente vai falar mais sobre o sexismo aí no processo seletivo, mas sempre tem um candidato palestrinha que acha que tem que ensinar e que tem não sei o quê, né? Assim, não sei se você já entrevistou pessoas assim. Já. E você me fez até lembrar dessa parte do sexismo que eu já... Por exemplo, quando a gente manda 2 pessoas para entrevistar uma pessoa, nesse caso foi um homem e uma mulher que estavam entrevistando para essa vaga que a gente estava contratando. E eu lembro que o feedback da pessoa depois foi tanto das 2 pessoas que foram na sala, né? Que se fosse a mulher ou se fosse o homem que perguntasse, o candidato só respondia olhando pra cara do homem que tava na reunião. E como isso foi um critério, assim, eu nem lembro se a gente passou o candidato ou não, o que era, mas como as 2 pessoas perceberam que ele só falava olhando pra cara do homem, sabe, quando tava na reunião. Sobre o palestrinha, sim, sempre tem, e você geralmente percebe já no começo, quando essa pessoa é mais assim, mais de falar. Eu, como contrato muita pessoa de tecnologia, tenho que dizer que também é difícil o outro lado, que são as pessoas que você faz a pergunta e ela responde com 3 palavras. E aí você tenta puxar ali. Não, mas eu preciso saber demais, sabe? Me diga mais coisas do que você tem pra dizer. Não diga só 3 palavras do que a gente tá perguntando, né? A gente tem muita pergunta de não... As perguntas não podem ser sim ou não pra resposta, porque aí piorou. Se você falar... Tem o palestrinha e tem o poucas ideias. Tem poucas ideias. Que aí a pessoa pode estar nervosa, a pessoa... não se sente confortável, é tímida, tem 1 milhão de coisas, né? Alguém na família da pessoa tá doente, 1 milhão de coisas que pode acontecer, e como também é importante o recrutador tentar retirar isso como um fator, né? Se a pessoa é tímida ou não, porque se ela não for estar tendo contato com 1 milhão de coisas, isso é realmente um requisito pra vaga, mas entre os dois, eu não sei nem... Vou dizer que um é pior que o outro, porque não é. Eu acho que os dois têm os seus problemas e qualidades ali. Porque o palestrinha, ele vai falar tudo, mais do que ele precisa ainda. Você tem que interromper a pessoa. Aí você tem que ir pro lado. Vamos, voltando à próxima pergunta aqui. E, tipo, como você interrompe a pessoa sem ser mal educado, que aí a pessoa se fecha e não responde mais as perguntas. Porque se tocou que tá sendo palestrinha. Ou poucas ideias. Poucas ideias, você vai classificar a pessoa. Beleza. Mas assim, o que eu acho engraçado, eu acho... Primeiro, né,
o entrevistador, ele tem que ter, sim, habilidade, sensibilidade, empatia para entender esses processos. Não é uma situação confortável e tal. Mas o que eu acho engraçado é que tem poucas ideias que, assim, você pergunta, mas do projeto tal e do projeto tal, qual foi o melhor pra você, né? Sei lá, qual que você gostou mais, tal, aí ele... sabe quando a pessoa responde um negócio que você não consegue nem entender exatamente o que ela tá respondendo, tipo... foi. Não, foi o quê? Foi qual? O quê? Então tem, né? Tem esse processo, assim. Mas tem... E tem uma coisa que... Eu lembro que quando começou a acontecer, a gente ficou meio chocado. E aí depois a gente entendeu que, né? Enfim, entendemos que o mercado tava mudando e tal, que era... Uma vez um estagiário, a gente trabalhava no mundo jurídico, eles têm uma coisa muito, sei lá, eu trabalhei no escritório do fulano de tal que hoje é ministro da Justiça, ou que hoje é ministro do STF. Então tem um peso, assim, os donos, os sócios de escritório, tem escritório que só aceita o cara para ser sócio se ele é doutor na área, assim, né? Tem doutorado naquela área, tá? Enfim. E aí um estagiário chegou pra entrevista e falou assim, a gente não tinha feito nenhuma pergunta, assim, só tava naquele comecinho ali meio... Aí ele falou, pra mim, eu gostaria de saber, assim, dos sócios, quantos sócios são? São, sei lá, na época acho que era 12, era um escritório médio para grandes. E quantos deles são doutores? Não, porque pra mim, né, eu sou estagiária, eu tô começando a minha carreira e tal, e pra mim é importante trabalhar com pessoas que são referência na área, né? Tipo, se não tiver doutor aí na banca de sócios, eu não quero. Foi quase isso que ele falou. E aí, na época, a gente ficou tipo, hã? Lindinho, eu acho que você não vai ter nem contato com sócio, né? Você é estagiário de uma equipe imensa, enfim. Mas aí a gente começou a entender que é um movimento que o mercado tem, né? E principalmente na área de tecnologia hoje, não é mais só a empresa que está escolhendo o candidato. O candidato escolhe a empresa. Porque a demanda de vagas, dependendo da área, está muito maior do que a quantidade de pessoas. Porque as pessoas estão levando muito em consideração também a cultura daquela empresa, porque ela já passou por várias, ela sabe que quando ela não tá alinhada à cultura, ela não aguenta ficar muito tempo, ela quer sair, ela fica infeliz. Então, antes, sei lá, há 15, 20 anos atrás, talvez o que ia pautar uma entrevista eu vou ganhar mais que no meu outro trabalho, eu vou ter mais benefício, então eu tô indo. Hoje em dia, não. Tem gente que sai de uma empresa, vai para outra, tem um downgrade de remuneração e vai feliz, porque o projeto é mais interessante, porque lá a possibilidade de crescimento é muito maior e tal. Então, essa ideia, né? Se você tá ouvindo a gente, é gestor e é dono de empresa ou de microempresa, empreende, acorda, assim, né? Não tem mais essa de que você é o rei todo-poderoso e você, a última palavra é sua, você que escolhe e tal. O candidato tá te escolhendo, sim. Então ele tem que ter esse espaço no processo seletivo para ele perguntar tudo que ele quiser, como tirar sabe, posso levar meu cachorro pro escritório, o plano de saúde tem direito a quarto ou não, sabe? Então, isso é uma coisa que para mim é a mudança mais gritante, evidente, assim, desses últimos, 20 anos que eu, sei lá, que trabalho com isso. E é uma mudança tão legal porque faz com que as empresas tenham que entender que os funcionários não são só uma pessoa que tem ali, você tem 1 milhão de candidatos para aquela vaga, porque sim, você vai ter 1 milhão, mas você não vai ter pessoas qualificadas o suficientes para aquilo. Tanto mostra o lado babaca da empresa, como também tem o lado babaca do candidato, que tem um candidato que vai achar que, tipo, por que eu vou trabalhar aqui se eu posso trabalhar na outra que tem a mesa de ping-pong? Até você ir trabalhar na que tem a mesa de ping-pong e entender que a mesa de ping-pong não é nada, você não vai ser ela que vai estar te cobrando, não vai ser ela que vai estar manejando suas férias, não vai ser nada daquilo. E mostra o problema dos dois lados e a qualidade dos dois lados, né? Porque essa é uma coisa nova que a nossa geração, esse tempo tá mostrando pra gente de como realmente é isso. Pessoas qualificadas, vagas,
quase não tem pessoa qualificada para as vagas que você precisa. E é tanta vaga hoje e tanta empresa trabalhando para contratar isso, que é tipo, tá se falando que tem uma inflação no pagamento das pessoas, nos benefícios, porque é muita vaga, é pouca gente. Tá acontecendo uma coisa nova que a gente não sabe ainda onde que isso vai parar, porque não tem limite. É legal essa experiência, é legal de ver isso. Eu lembro quando eu estava estudando na faculdade, eu lembro a gente estava lendo, sei lá, estava aprendendo sobre marketing, aí falava, esses são os 4 P's do marketing. Já nem são 4 mais hoje em dia, mas na época eram 4. E eu lembro de pensar justamente isso. Como eu sempre trabalhei com tecnologia, era como que você tem um livro que foi escrito há 30 anos atrás que continua dizendo a regra de hoje? Sabe? Como que esse livro está correto ainda? Como que isso não mudou ainda, sabe? Claro que esses 4 P's continuam sendo uma fundação, continuam sendo muita coisa correta sobre precificação, sobre produto, um monte de coisa. Mas não é só isso. A gente tem, sei lá, quantos P's. Cada ano é um P novo que é introduzido. E é exatamente isso. Como é essa mudança hoje que a gente não tem um manual para as coisas, sabe? Para as coisas. A inovação faz parte disso, de como a gente está escrevendo esse manual sem nem estar percebendo que a gente está escrevendo esse manual. Porque às vezes você tem uma parte no seu processo seletivo que vocês criaram dentro dessa empresa e você acha que outras empresas estão fazendo também, de tão legal que é. E não, de repente ninguém está fazendo isso. Ninguém está olhando para nada disso, sabe? Eu acho fascinante e maravilhoso essa parte de a regra tá sendo criada agora em cima do que já existia e em cima do que a gente nem sabe do que vai existir ainda. E que é o processo da transformação digital, né? O processo seletivo tenta acompanhar os processos de transformação digital que vem acontecendo dentro das empresas e enfim. E aí a gente entra num lugar que é o espaço das soft skills nesses processos seletivos, né? Então isso também é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. A gente tinha processos totalmente focados nas questões técnicas. O RH, na verdade, né, nasceu, assim, na verdade, como é que eles chamavam? O departamento pessoal, enfim, lá nas fábricas, ele nasce desse lugar de avaliar tecnicamente quem é contratado e depois melhorar a produtividade dessas pessoas. Então, as bases dos recursos humanos é isso. E aí, hoje a gente tem a parte técnica de um jeito muito mais fácil de avaliar, principalmente na área de tecnologia, né? É um desafio, um negócio ali, você consegue ter clareza de se o cara domina ou não. E as soft skills. E aí, pensando em como avaliar as soft skills em processo seletivo, é que a gente entra naquelas perguntas tão chatonildas e enfadonhas e sem noção que tem muita gente que ainda faz em processo seletivo, né? Que são aquelas do... Que bicho você é, pra entender as suas soft skills. Que bicho, se você fosse um bicho, qual você seria? Qual a sua principal qualidade, seu maior defeito? Sei lá, por que a gente deve te contratar? Enfim, né? Essas perguntas que eram, nossa, as perguntas mais clichês do mundo, mas que buscavam tentar entender a soft skill da pessoa e tal. E quando eu olho para a evolução dos processos seletivos, a evolução está muito ligada a conseguir avaliar quais são as habilidades comportamentais desse candidato. Então, tudo que a gente vê, olha que legal esse processo, pode ter certeza que você achou legal porque ele está olhando para a habilidade comportamental. E aí, pensando na pergunta do que bicho você é, a gente tem uma história aqui de um amigo nosso que uma vez perguntaram isso para ele. Ele é da área de tecnologia, então, né, um monte de processo seletivo, muda de trabalho sempre. E aí a mulher, e se você fosse um bicho, qual seria? Ele, eu seria um pincher. Aí ela, como assim um pincher? Ele falou, porque eu sou essa pessoa mesmo, eu sou 50% agitação e o resto é raiva. Sou muito nervoso. E aí, enfim, provavelmente não passou, né, no processo. Não sei se você quer contratar um pincher. Talvez você queira, depende, né? E aí a gente brincava que a biografia dele ia chamar assim, né? Sei lá, fulano de tal. A história de um pincher de sucesso, algo do tipo, sabe? A gente ficava zoando ele. Você falando sobre isso me fez lembrar de como tem processo seletivo merda também. Que animal você é. Fazia muito tempo que eu não ouvia isso, Cintia. Muito, muito tempo que eu não lembrava dessa parte triste
de que são perguntas que em algum momento tiveram sentido, porque você não tinha outras ferramentas, né, para descobrir. Você não pensava de uma forma, quais outras perguntas eu vou fazer aqui que vão me dizer se essa pessoa é uma pessoa que colabora com outras pessoas, se é uma pessoa que tem educação, se é uma pessoa que quer aprender. Tipo, não, qual animal você é? Aí tem tanta resposta disso que não é nenhuma pergunta... Eu não quero nem falar do animal. Ai. Mas... você fala disso, até o que eu coloquei na parte da pauta aqui, nessa parte de sim, quando a gente está contratando alguém para a área especialmente na área de tecnologia, ou uma área que você precisa de um skill, um hard skill, né, que é uma parte técnica o suficiente, a pessoa precisa ter essa experiência. Você tem métodos fáceis de descobrir se a pessoa sabe ou não resolver aquele problema, você envia um problema para ela e ela vai resolver aquilo. E aí, como a gente introduz pequenas partes dentro daquele problema, dentro daquele processo, já ali para descobrir se a pessoa é um candidato ideal para aquilo, ou qual animal ela é, sem a gente precisar fazer essa pergunta para ela, e sem ela precisar pensar, porque são coisas que a gente não pensa, são coisas que a gente só é. Ou a gente ainda sabe, ou a gente já sabe, ou a gente ainda não sabe. E, por exemplo, num processo seletivo técnico, a gente manda um teste, e aí nesse teste, quando a pessoa termina, ela tem que chama um pull request, se a gente está falando do GitHub, se você é ouvinte não é técnico. Então, nesse pull request, você pega esse código que você acabou de trocar e você vai colocar ele onde estava o original. Só que você não faz isso sozinho, você tem que escrever um documentinho ali pequeno, o porquê você está fazendo isso. E ali, como a pessoa escreve aquele documento, você já está analisando ela, se ela está descrevendo o que ela arrumou, se ela está descrevendo como outra pessoa pode testar o que ela fez. E aquilo já é uma pequena parte da avaliação também, porque é isso que ela vai ficar fazendo na parte técnica dela, é arrumando o código, escrevendo para as outras pessoas como ela arrumou aquilo, para que a outra pessoa entenda e ninguém perca tempo ali e as pessoas resolvam os problemas. E como a gente também já tem um pull request ali para essa pessoa revisar, que já foi detalhado por alguém, parte do processo ali automático que a gente cria, e como que ela revisa, se ela só aprova, ela vê algum erro que a pessoa colocou ali, se ela vê o erro, como que ela pede para outra pessoa arrumar, falar isso aqui tá uma bosta, arruma, ou ela fala, não, esse que você colocou eu acho que tem uma forma melhor da gente fazer, o que você acha dessa outra coisa, você já tentou, porque a performance é melhor desse jeito. E ali você já tá descobrindo um monte sobre a pessoa, já numa coisa que talvez ela nem tenha se tocado, que você tá já aprendendo sobre ela, sabe? E aí quando você tem ela cara a cara, que você tá conversando, de como existem as perguntas que você faz e você procura de saber essa pessoa sabe tomar decisões, se ela, os exemplos que ela dá, ela também é honesta e fala dos problemas que ela teve, porque nem todos os projetos que você resolveu foram mil maravilhas, você teve problemas, como que você lidou com esses problemas, como que você resolveu os problemas, como que você fala com as outras pessoas e como tudo isso é parte de um bate-papo que eu acho gostoso. Eu acho gostoso entrevistar pessoas. Quando estou sendo entrevistado também tem momentos que eu não gosto, tem momentos que me deixam desconfortáveis, dependendo de como é o processo ou de como está acontecendo a coisa ali. Se é uma coisa muito mecânica, é algo que me deixa desconfortável, porque eu acho que eu sou meio mecânico às vezes, e alguém ser mecânico em frente de mim ativa o meu mecânico, e aí eu fico, não fico confortável com aquilo. E eu sempre falo que eu gosto muito de entrevistar as pessoas, eu gosto muito de aprender, de saber se é o candidato para aquela vaga, de ter o debrief depois com os outros entrevistadores, que também é muito importante você falar mais do que com uma pessoa só, porque eu tenho os meus preconceitos, e é importante você ter por exemplo, uma psicóloga assim como Cíntia Cruz, estilosa, com a sua roupa de oncinha, do seu lado para ver o que eu não consegui ver e vice-versa. E eu acho que o maior erro do candidato é tentar aprender sobre o processo seletivo para tentar entender o que aquela empresa quer e entregar o que ele acha que a empresa quer. Porque, na verdade, isso não se sustenta, não é nem a longo prazo, é a curto prazo isso não se sustenta, porque você vai criar uma persona ali para aquela entrevista para ser contratado e não vai conseguir sustentar essa persona no teu dia a dia, é simples assim. Então, quando você tira da sala de entrevista essa coisa dessas perguntas e tal, que a pessoa consegue se preparar, assim, não sei, e você só deixa ela ser, e você tem ferramentas e se organiza para que as suas lentes de preconceito e tal não entrem aí também, né? Então, ter várias pessoas olhando e aprendendo sobre esse candidato,
é muito mais saudável para ele, para a empresa, para a relação dos dois e tudo isso. Então, levando em consideração culturas, tipos de equipe e tal, eu acho que esse cuidado... E aí eu lembrei de um caso agora, eu ia falar mais pra frente, mas acho que vale falar aqui. Eu tenho um amigo que trabalha com recrutamento, que trabalha com recrutamento não só, assim, ele trabalha com pessoas já há bastante tempo e tal, e ele é um cara muito bom de conversa. Sabe, que você fica super à vontade, ele é super querido, assim, e tal. E aí ele tava ajudando uma startup que era, assim, pequena pra média, a contratar uma pessoa. E aí ele foi fazer a entrevista com o cara, e ele, com esse jeito dele e tal, começaram a trocar ideia, não sei o que, e mil assuntos acontecendo, e aí o cara... Falou, eu adoro... Não era paintball, é aquele outro esporte que dá tiro, sabe? Não é não com sei bolinha o nome. de tinta? Isso, que atira lá, mas né? E aí o cara, puta, eu gosto muito disso aqui. E aí começaram a entrar nesse assunto e o cara pegou o celular e começou a mostrar umas fotos pra ele de um campeonato, sei lá, que teve e tal. Não sei. E aí passou uma foto, o cara tava todo vermelho, assim, parecia tinta vermelha, assim, no corpo inteiro. Aí ele, nossa, caralho, o que é isso? Caiu um negócio de tinta em você? Ele falou, não, isso é sangue. Aí ele, como assim? Isso é sangue, mano? Não sei o que. Aí o cara, não, é porque nesse campeonato que a gente organiza, que ele tava explicando que todo ano ele organizava com uns amigos esse campeonato aí de softball, não sei como é que chama o negócio, enfim, do negócio de tiro lá. No final, eles realmente abatiam um bicho. Não sei se eles soltavam uma vaca, um bezerro, alguma coisa na floresta lá que eles faziam, e eles matavam mesmo, atiravam no... E aí o time que matava o raio do bezerro, lá, o bicho, ganhava, e aí ele tava todo sujo de sangue do bicho que eles mataram. Beleza. Por que isso era um problema? Tipo... Isso, gente, vamos lá, né? Deixar isso claro. O fato do cara matar bezerros de final de semana tem milhões de outras questões aí, mas não influencia em nada no trabalho dele, né? Só que ele ia entrar numa empresa em que o dono da startup não era só vegano, era quase tipo sócio associado ao PETA, sabe? Daqueles que é super político mesmo na coisa do veganismo. Por ele ser vegano e tal... A equipe, muitas pessoas viraram vegetarianas na equipe, porque, sabe, se envolviam ali com as discussões. E aí, como tinha muita gente vegetariana na equipe, eles faziam almoços, enfim, tinha um monte de coisa em torno de veganismo e vegetarianismo na empresa, na cultura da empresa. A empresa não tinha nada a ver com isso, entendeu? Era uma startup lá de tecnologia. Só que aí, esse meu amigo falou, Cíntia, você imagina o impacto que ia ser você ter na mesma equipe a galera toda do veganismo, do final de semana em manifestação, e um cara que abate por esporte animais no final de semana? Tipo, sabe? Mas você um poderia convencer o outro, não sei o quê. Cara, mas é o estilo de vida do cara e o outro, sabe? Ia ser muito conflitante, assim, tipo, e foi uma informação que saiu... Porque ele é esse cara da entrevista mais habilidoso, da conversa e tal, mas ele falou, sei lá, pra mim não fazia sentido continuar com ele no processo seletivo, porque eu acho que isso ia ter um desgaste cultural, né, mais pra frente que tá desnecessário, né, enfim. É engraçado como esse lado entra são perguntas que não são relevantes, mas algumas dessas informações são relevantes, né. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, tinha uma pessoa que no processo seletivo, a pessoa falou que ela queria trabalhar para a NASA. Então esse era sempre o objetivo dessa pessoa, trabalhando para a NASA e tal. E aí quando falava sobre... Sabe aquela missão que eu tenho também, e muita gente tem, de que tipo, você quer fazer algo que tá ajudando também as pessoas. Não é só fazer pelo dinheiro, não é só fazer pela carreira e etc. Mas em realidade é como que você balanceia isso na sua vida, né? Como você balanceia isso num ambiente que você cresce profissionalmente, que você ajuda as pessoas, e como você faz isso na sua hora vaga, como você faz isso como carreira e etc. E essa pessoa, o foco era a NASA e tudo que se envolvia espaço, etc. E a empresa que ele estava aplicando não era nada da NASA e não ia nada fomentar para a carreira dele nesse sentido, sabe? De como ele compartilhar aquilo ajuda também a gente a entender de que, tipo, tudo bem, você
é uma pessoa legal, mas dentro das outras pessoas aqui, a que tem um plano de carreira aqui, compactua mais com o que a gente está contratando para essa vaga, é uma outra, que entende já esse outro lado e etc. Eu vejo esse exemplo que você deu a mesma coisa, porque provavelmente todo momento de almoço, ou ainda mais se a empresa é a maioria vegetariana. Não, e era uma empresa pequena, todos eles iam, assim, bater papo, conversar, se conhecer, né? Ia ser uma coisa que provavelmente a pessoa iria sair num período curto, né? 1 ou 2 anos sairia da empresa, porque os assuntos e a coisa da pessoa são diferentes. E ali, tipo, no final você está ajudando as duas pessoas, né? A empresa que não precisou contratar aquele candidato e aquele candidato que foi para uma empresa em que ser vegano não era importante, sabe? Não era algo importante e ele se daria muito melhor naquilo. Mas também a gente entra pelo lado... do lado perigoso, que é perguntas que não são relevantes para as vagas. Perguntas que não querem dizer nada com aquela vaga. Que é a pergunta se você é casado, se você tem filhos, onde você mora, qual a sua orientação sexual. 99,9% das vagas, nada disso é relevante. Eu não sei se no Brasil é ilegal, mas na Irlanda é ilegal, você não pode fazer pergunta. Você não pode nem perguntar quanto tempo a pessoa... Sabe quando você está tentando quebrar o gelo, assim... acompanhando a pessoa até a sala de onde vai ser a entrevista. Perguntar quanto tempo a pessoa demorou, se foi fácil para vir, que aquilo entra como perguntando se a localização da pessoa é fácil de acesso ao trabalho e pode ser classificada como discriminação. Eu acho que tinha que ser tudo isso discriminação, porque são perguntas irrelevantes, mesmo para quebrar o gelo. São perguntas que podem ser, de alguma forma, como essa do caçador, né? De prejudicar um candidato ou não sobre outro. Aqui no Brasil tem muito essa coisa da pergunta onde a pessoa mora, principalmente quando é vaga, óbvio, né? Quando é vaga presidencial, e que a pessoa, enfim, vai trabalhar mesmo na base. Porque aqui no Brasil a gente realmente tem pessoas que demoram 2 horas para chegar no trabalho. 3 horas, sei lá, né? Dependendo da distância. Então, aí a empresa não quer pagar, ou vale transporte, não, enfim, né? Tem questões aí e que eu acho que já são tão da rotina, era tão da rotina de entrevistas, que talvez hoje as pessoas não consigam entender o quão podem estar sendo preconceituosas, enfim, né, entrando em coisas que não fazem sentido. Esse caso do caçador, eu sei que pode ter gente que vai olhar e falar, nossa, mas nada a ver o que o cara faz no final de semana, não tem nada a ver com o trabalho, no mundo profissional. Claro que não. Só que não é só isso que a gente olha no processo seletivo. Esse cara vai entrar numa cultura específica e ele vai se colar essa cultura ou não. Ele vai se sentir excluído ou não. E a gente sabe muito bem quando uma pessoa se sente excluída de uma equipe, o impacto emocional que isso tem pra ela. Sabe? É meio que um bullying, assim, né? Como se ela ficasse ali e você não quer proporcionar isso pra candidato nenhum. Então, é um limite tão... É sutil, né? O quão você tá ajudando, quão você tá sendo preconceituoso, se metendo onde você não é chamado, enfim, é delicado isso, né? Ele é sutil e ele entra pelo mesmo lado do que... Eu acho que, de novo, como eu mencionei, tem que pensar o lado da empresa e também o lado do candidato, né? Porque se você é uma empresa que você quer que as pessoas trabalhem 100 horas por semana e deem o sangue e trabalhem o tempo inteiro, você é essa empresa. Contanto que você seja transparente, quem tá aplicando para essa vaga saiba que vai ser assim, a pessoa vai entrar lá e tá tudo beleza. Se você é uma empresa que é mais de boa, trabalha a hora que você quer, faz assíncronos e... Não que seja tão de boa assim, mas se você é um candidato que quer trabalhar 100 horas por semana, quer fazer isso, quer fazer aquilo, a empresa que você tá não vai valorizar isso porque ela quer que as pessoas trabalhem na mesma quantidade de hora e etc. Você não vai ser um bom match da mesma maneira. É a mesma coisa dessa personalidade de... Se você é alguém que é a favor da caça, você vai trabalhar com muita gente que não é a favor. Sim, não quer dizer nada nos seus skills, mas você não vai se sentir pertencendo ali, você vai acabar infeliz, seus colegas vão estar infelizes, você vai estar infeliz e é melhor que você aplique para uma vaga onde sua personalidade faz mais sentido também. E eu acho que aí, pensando nessa coisa desses limites, é que a gente também entra naquelas situações em que o selecionador, né, o recrutador adora criar pegadinhas. E aí, semana passada, retrasada, eu tava lendo lá no LinkedIn um caso que ganhou, assim, bastante visibilidade e tal,
que foi um cara, também uma startup e tal, e aí ele fez o processo seletivo com as pessoas lá. Ele que postou isso, foi essa que foi a grande confusão da história. E aí ele marcou a última etapa do processo seletivo num domingo, a entrevista no domingo, porque ele queria testar o quão engajado os candidatos estavam no processo seletivo e tal. E aí ele, nossa, não, ai, fulano, sei lá, tinham 5 candidatos, só foram 2 ou 1 candidato, sei lá, e tal. E aí ele tá falando lá no post dele que até que ponto as pessoas realmente querem se comprometer com a carreira, blá, 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 blá. E aí isso gerou um bafafá enorme, porque, tipo, meu filho, sério, marcar uma entrevista num domingo, é esse o recado que você tá passando pros candidatos. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, nessa coisa de... Elas perdem muito a mão, assim, perdem muito a noção. E tem muita pegadinha, né? Faz a entrevista com... sei lá, põe uma pessoa jovem pra entrevistar, falando que é o gestor pra ver como a pessoa reage. Tipo, não sei, eu acho que o povo dá uma viajada, sabe? Nessas coisas, assim. Eu não sabia de pegadinha, não, Cíntia, porque... Pra que fazer a pegadinha? É só indignação aqui de pensar... Eu não tenho nada a dizer sobre pegadinha, apenas não faça. Não faça pegadinha, porque não é assim que você testa a pessoa, né? Não, e de novo, né? Isso diz muito sobre a cultura da empresa. E o Lu mesmo, esses dias ele, enfim, participou de um processo e o cara falou assim pra ele na entrevista. Tá, mas precisa trabalhar de final de semana e tal, como é que é? Ele falou, olha, eu não trabalho de final de semana, tipo, meu trabalho é otimizar as coisas, né? Automatizar as coisas para que, de fato, a gente não precise trabalhar de final de semana. E aí, o feedback depois que ele recebeu do cara é que, ele não se demonstrou engajado e tal, e nananã. E aí, enfim, depois o Lu, né, deu o feedback lá em relação ao processo seletivo. Ele falou, olha, meu engajamento não vai ser medido por eu trabalhar de sábado e domingo, porque eu não vou trabalhar, eu tenho minha vida e, tipo... Equilibrar a minha vida pessoal é uma coisa muito importante pra mim no processo, tipo... Eu sou a mesma coisa, tipo, eu não quero trabalhar de fim de semana. Mas, quando eu tô engajado, eu trabalho de fim de semana. Claro que sim, então, né? Eu não quero que a empresa peça pra que eu trabalhe de fim de semana. Eu sei que tem momentos que acontece alguma coisa, você tem que trabalhar, são exceções e tal. Mas é isso, tipo, eu sou uma pessoa que eu vou trabalhar às vezes mais, porque alguma coisa tá acontecendo, eu tô feliz, tô engajado, as coisas estão se movendo e tipo... Não, eu vou dar aquela trabalhadinha ali, porque é meu, é algo que me motiva, é algo que faz legal. Agora, se eu tô numa entrevista e a pessoa já fala que é obrigatório trabalhar de fim de semana, eu provavelmente não vou ter interesse, porque aí eu vou trabalhar com aquela obrigação do fim de semana, sabe? Na minha carreira e no meu tipo de trabalho, né? Não é preciso, porque é a mesma coisa. A gente trabalha pra otimizar, pra delegar, pra fazer as pessoas crescerem, e isso é uma cascata de todo mundo aprendendo, e você não precisa fazer tudo sozinho, senão... E como, de novo, eu acho que isso vai pro mesmo lado da pergunta do animal e a pergunta do teste. Tipo, você tem que rever o seu processo. Você realmente... O que você quer com essa pergunta, sabe? Como que você consegue, de uma forma diferente, ter uma resposta pra isso? Ou continue fazendo do jeito que você tá fazendo, porque você tá salvando um monte de gente já sabendo que vai ter que trabalhar de fim de semana, obrigado. E é melhor pra gente saber disso pro candidato, né? O lado do candidato. Continue fazendo suas cagadas. Quando eu trabalhava com consultoria, né? A gente conhecia muitos consultores e tal. E trabalhando com advogados, tem muito advogado que vem das Big Fours, né? Das grandes consultorias. O que é Big Four? A Price, a KPMG, a Deloitte, que são as 5 maiores... Accenture, isso, e tem mais uma, enfim. E aí essa galera, eles tinham, agora provavelmente já tá mudando, né? A Price tem boas práticas em recrutamento, em gestão de pessoas e tal, mas eles tinham uma cultura muito forte de trabalhar muito, não ter hora, né? Trabalhar de segunda a segunda, viagem e tal. E é isso, eram essas pessoas que estavam no psiquiatra, que estavam na terapia com crise de ansiedade, porque
A gente já sabe que processos assim adoecem as pessoas, que esse desequilíbrio entre trabalho, vida pessoal, descanso, né, tempo saudável e de descanso e tudo. Então, enfim, né, gente, eu acho que esse processo mudou. E aí, eu queria falar de alguns exemplos de processos seletivos que são baseados em inovação, né, que são inovadores e tal. E o que acontece é que, primeiro, eu acho que tem empresa que não entende que o recrutamento e seleção é uma porta de entrada, né, ele é de algum jeito é como se você tem o teu cliente e você vai ter os seus clientes, o seu cliente externo e os seus clientes internos, né? Então, o jeito que você faz seu processo seletivo é o jeito como as pessoas, não só os seus clientes, né, estão olhando para você no mercado. Sabe aquela coisa que você participa do processo, depois nunca mais ninguém fala com você, você não sabe se terminou, se... Nada, tipo... Isso é muito comum e é extremamente desrespeitoso para o candidato e é feio para a empresa, porque fala tanta coisa sobre como ela se organiza, tanta coisa sobre a cultura dela. E então o recrutamento e seleção é uma parte muito importante da empresa e que normalmente é negligenciada. Então as grandes empresas ou as empresas que têm processos seletivos, que não só as grandes, né, mas têm processos seletivos que são legais, que são referência, são empresas que também entendem o recrutamento como um funil de venda. Como, tipo, eu tenho que conquistar essa pessoa, tenho que trazer ela tem que amar a minha marca, ela tem que gostar. Então, eu conheço pessoas que participaram de processo seletivo com Nubank, por exemplo. Nossa, é um processo super respeitoso, você fica sabendo de tudo o tempo inteiro. Então, se a pessoa falou pra você assim, na terça-feira a gente te dá uma resposta. Cara, na segunda-feira, final do dia, a menina manda uma mensagem e fala, olha, eu me comprometi a te responder amanhã, mas o gestor da área tá com problema, né? Então a gente não vai te dar a resposta amanhã, mas... Sabe essa coisa que é um e-mail que faz toda a diferença, porque a pessoa tá ali no processo, tá participando de outros processos e tal. Então tem a SPM, tem várias universidades que já têm, assim, cursos de recrutamento e seleção, ou atualizações, né, reciclagens e tal para RH, com esse foco mesmo de olhar para aquilo como um funil de vendas mesmo e como engajar esse candidato, né, trazer ele para o processo e tal, né. O recrutamento já é o onboarding da empresa, né? São as primeiras etapas e os primeiros processos de você já saber como aquela empresa funciona, se a empresa é organizada. Ainda mais eu, como contrato pessoas, eu tô o tempo inteiro vendo, tipo, beleza, eu tô fazendo esse processo. Quando eu começar a contratar a gente aqui, como que vai ser esse processo? Esse processo funciona? Esse processo precisa ser melhorado? Como melhorar esse processo? O que é bom aqui que eu nem sabia que funcionava, sabe? E depois, quando uma pessoa entra, você já entra com aquele sentimento, né? De tipo, nossa, o processo foi meio assim, falaram que respondendo, não responderam. E como será que é o onboarding dentro dessa empresa? Como será que eles vão me ensinar, me dizer o que eu tenho que fazer ou onde eu tenho que achar as coisas? Será que é essa mesma bagunça? E você meio que já começa a saber como é isso, né? Você já, no processo seletivo ali, já entende. Eu entendo que tem algumas vagas que tem milhões de pessoas que aplicam, tem um monte de coisa que é feito, mas os sisteminhas todos que a maioria das empresas usa já tem uma respostinha ali automática, sabe? Se o candidato não deu, pelo menos geralmente quando você contrata alguém, todos os outros que aplicaram para aquela vaga, se aquela vaga não vai continuar aberta ainda, você já manda um e-mail automático, sabe? O sistema manda um e-mail automático. Automatiza, falando, olha, obrigado, não foi dessa vez e... Pelo menos, sabe? Tem que ser um fechamento ali. Claro que se você já ligou pra pessoa, se a pessoa já fez a entrevista, na verdade, né? Não só a primeira ligação. É legal você dar o mais contato, porque essa pessoa vai querer aplicar no futuro também. De repente, a pessoa só não tá pronta agora pra essa vaga. Ou essa vaga é uma coisa que você achou um candidato melhor, mas a pessoa continua existindo ali e ela provavelmente vai aplicar no futuro. Tem pessoas que são fascinadas com algumas empresas também e elas aplicam direto porque elas querem entrar naquela empresa e elas focam a carreira para aprender, né, como entrar naquilo. Sim, nesse ponto, a gente tem algumas empresas que já inovam, que já são referência em relação a recrutamento e seleção. Então, o Google tem, né, todo mundo fala não só de como ele olha para o trabalho... para quem já é contratado, mas também os processos seletivos e as coisas que eles testam e tal. Eu acho que eu vou lembrei de uma dica de livro no final do episódio sobre isso, assim. Então,
O Google é uma referência para quem quiser. Tô ouvindo vocês, trabalho no RH, quero olhar para isso. O Magazine Luiza também, aqui no Brasil, eles têm, assim, automatizaram todo o processo para que ele seja mais rápido. Tem também várias coisas interessantes. A Microsoft fez, eu acho que você deve ter visto, né, há uns anos, fez um reality show para contratar os programadores lá, né? Colocaram eles numa casa e tal, enfim, acompanharam, tinha uma banca. Eu não sei se você tá falando isso como algo bom ou como algo ruim, assim, tipo, porque eu acho que estão nas duas casas ali, um reality show para contratar alguém. Eu acho que, na verdade, é igual a gente vai falar lá daquele... do processo da Heineken, dos estagiários, que ficou super famoso, que viralizou, né? Eu acho que, na verdade, nesses casos, não é muito sobre o processo de contratação, porque é óbvio que eles não vão sempre fazer um processo assim, né? Mas é mais para mostrar para o mundo, para o mercado, o que eles estão olhando, o que é importante. É um recado que eles estão dando, eu entendo, né? Que a empresa está dando. É um marketing sobre o tipo de candidato que ela quer e tal. Então, e é um investimento barato em propaganda da parte de recrutamento também, né? Não sei o quão barato, porque criar um reality show, né, com ao vivo, com transmissão, com não sei o quê, é uma grana, mas sim, não se compara ao que ele gastaria com, verdade. Tá repercutindo até hoje nesse podcast aqui, em outros podcasts, em outros vídeos. Eu nem sabia que rolou isso aqui da Microsoft e aí tá repercutindo. Eu estou aprendendo agora que a Microsoft tem um processo assim. Não é que ela tem, né, ela teve, acho que ela colocou... Não sei se 10 desenvolvedores numa casa com, enfim, computadores lá, tudo de alta, super mega tecnologia e tal. E aí tinha, além deles terem os desafios, né, acompanhados lá pelas pessoas que estavam avaliando e tal, tinha essas questões de olhar para soft skills mesmo ali na interação entre eles e tal. Enfim, então a Microsoft teve isso. É claro que vão ter pontos negativos, mas é isso, gente. É uma jogada de marketing. Isso não é a regra do processo seletivo. Tem a Wikidata, a última fase do processo seletivo deles, eles criaram uma fase num game lá, num videogame que já existe, então eles criaram uma fase, sei lá, enfim, só voltada para eles, assim. E aí os candidatos, além de todas as habilidades que eles têm que ter, eles têm que ser gamers, né? Então, para eles é importante isso, e a última fase do processo seletivo entra. Então, desde o comecinho do processo lá da Wikidata, ele sabe que ele vai participar, se ele passar e tal, a última fase tem o jogo. Então, sei lá, isso também, de novo, né? Que foi? O Demauro tá com uma cara... Não, eu sei que quem aceitou participar disso sabia que vai ser televisionado, sabia que vai entrar o videogame, etc. Mas nesse não é televisionado. Não era? O Wikidata. Não. Isso, nesse caso, faz parte do processo seletivo deles mesmo. Da política deles lá na última fase tem ali a fase do jogo e tal, enfim. Você vai querer dar mais exemplo? Pode continuar dando exemplo. Vou ficar quieto aqui. Tem a Natura, ela criou um Facebook próprio. Acho que desde as primeiras etapas, assim, o candidato pode criar o perfil ali, interagir com outros candidatos, falar com pessoas da equipe, criar uma rede social interna para que esse candidato já, de alguma maneira, participe de um jeito ativo e entenda um pouco da atmosfera da equipe que ele vai trabalhar. Então, acho que foi um jeito que eles tentaram criar de simular algumas coisas. E também isso entra numa prática que tem crescido bastante, que é do candidato ser mais ativo no processo seletivo. Porque é isso, né? Antes ele participava da entrevista, espera. Tem uma resposta, espera. Passa para, né? Espera. Então é um jeito dele estar ali e falando, tendo acesso às equipes. Parece que é bem aceito, assim, as pessoas gostam, sabe, desse processo. O que eu penso aqui, vou usar o meu lado recrutador e o meu lado de quem aplica para vagas também, eu tenho uma vida e eu estou aplicando para uma vaga. Então, tipo, eu ter que entrar num portal, ter que me dedicar, ter que isso, ter que aquilo, eu nem tô recebendo nada para isso, sabe? O porquê fazer tudo isso, sabe? O porquê investir tanto tempo
Eu entendo que são perguntas, são coisas e etc, mas eu vejo muito isso pela parte do processo seletivo de um desenvolvedor, é receber um teste para fazer em casa. Eu tenho que agradecer ao meu diretor anterior, o último diretor, apesar de ter coisas que a gente não concordava muito, tem muita coisa que nele é muito boa também, que eu aprendi. E essa é uma coisa de como o teste que ele tinha era de 1 hora só. Então a gente vai te mandar um teste, a gente vai falar para você só colocar 1 hora nesse teste, porque você não deveria... O que a gente precisa saber em 1 hora a gente vai saber. E eu lembro de, no começo, pensar, nossa, como isso é pequeno, sabe? Como que a gente vai aprender tanto assim em 1 hora e etc. E tipo, não, dava. Eu vi que dava, sabe? Ele me mostrou que dava. Dava pra aprender o que a gente precisava naquele momento em 1 hora, porque era exatamente, a pessoa tem filho, a pessoa tem uma vida pessoal. Quem tá procurando emprego não tá fazendo um processo seletivo só, tá fazendo mais de um processo seletivo. E se você tá fazendo um só, você tem que fazer mais processos. Mas eu acho que é por isso mesmo que isso é legal. Porque se você tá participando de vários processos e você, sei lá, nossa, tem 3 empresas aqui que estão para me fazer propostas e que eu gostei. Cara, com a Natura você consegue conhecer a equipe que você vai trabalhar, você consegue conversar com essas pessoas. Se você quer muito estar nessa empresa, eu acho que é uma oportunidade muito legal de você ter acesso e tal. Eu acho que tem sim uma questão da equipe também gastar tempo com isso, da energia e tal, mas eu acho que, enfim, pensando nas pessoas que eu conheço que participaram de processo seletivo e tal, uma das maiores dúvidas que as pessoas têm mas e aí, essa equipe que eu vou entrar? É legal? Não é? Será que eu vou me adaptar? Então, tem startups já que no processo, assim, às vezes até antes não como última etapa, mas uma das últimas etapas é trocar uma ideia com a equipe inteira. Não uma sabatina, mas entra todo mundo na sala, várias perguntas. Você tem cachorro? Não tem. Eu também tenho. Lá, sabe, conversas assim mais triviais e não tão técnicas, pra ter essa sensação de que, com esse povo aqui que você vai trabalhar. Você gostou dessa galera? Porque é um medo que as pessoas têm. Então, quando eu vi essa ideia da Natura, eu achei muito legal, porque na minha cabeça ela vai para esse lugar de você ter a possibilidade de sentir um pouco o clima e tal da equipe, enfim. Mas tem outras empresas. A Movile, ela tem um processo virtual que é às cegas. Ele esconde as informações como sexo, raça, tudo isso dos recrutadores ali no começo, né? Então, principalmente nas primeiras etapas, isso tudo é excluído porque a gente sabe, como você falou, que mesmo sem querer, a gente tem viés, a gente tem preconceito, tem um monte de questões em relação a julgamento sobre, sei lá, a faculdade que você fez, a tua classe social e tal. Então, eles já têm um sistema interno e tal que tira essas informações para ficar um pouco mais limpo o processo. O Lu estava me falando de como ele trabalha com dados e tal, que tem algumas ferramentas que já, como você estava falando, né, ela já faz uma leitura de que certas palavras mulheres vai chamar mais a atenção de mulheres do que de homens e tal, né? Mas que também, de alguma maneira, se você não estiver atento a esse algoritmo, ele acaba replicando preconceitos também. Sei lá, se você usou para balizar as informações, você usou alguma coisa que talvez vá dar um viés, então que é alguma coisa que você tem que estar atento também a como esses algoritmos são criados e tal, enfim, mas não é o caso da Movile. A Movile não é que ela tem um sistema que faz tudo sozinho, ele só limpa todas essas informações para não criar viés no recrutador ser humano, né, não no algoritmo. Eu lembro de participar de processo seletivo já, a gente estava experimentando essa parte do remover as informações da pessoa. A gente não recebia nome, não recebia nada, só recebia descrições e coisas que eram sem gênero, sem nada no processo seletivo, de testar como parte da empresa, sabe? De tentar ver, analisar como que a gente fazia antes, quando sabia os gêneros, depois, quando não sabia, e de como era isso, faculdade e etc. Não tenho resultados, não foi divulgado o resultado, mas já participei de processo, assim. E aí tem uma última aqui que me chamou muita atenção, eu não sei que empresa depois eu acho que chama Kunla Social. Ela transforma mães de baixa renda em agentes de recrutamento digital nas suas próprias comunidades. Então,
Isso vai levar empoderamento para essas mulheres, além de garantir que as vagas cheguem até esses candidatos que eles querem. Porque pensa assim, né? Numa comunidade, cara, as mulheres ali, as mães e tal, elas conhecem quem são os adolescentes, é filho de quem tá trabalhando, quem estudou, quem não estudou, elas sabem ali. Então, eles formam essas mulheres para que elas façam esses recrutamentos iniciais para garantir também que esses adolescentes, esses jovens e tal, de fato vão ter acesso a essas vagas e tal. Então, eu achei bem interessante, né? Criar esses pontos e tal, achei muito legal. E aí, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, achei legal. E achei legal também de você falar do como eles treinam essas pessoas, né? Porque aí eles mostram o que a empresa tá procurando e usam os skills dessa pessoa sobre o conhecimento ali. Achei... Você falando sobre esses exemplos me faz muito pensar de como o Brasil tem... O Brasil é muito... procura coisas diferentes, né? O Brasil é muito vasto. É muita variações, experimentos. É gostoso de ver também. Tem muita cagada em processo seletivo no mundo inteiro, não só no Brasil, mas como é legal esses experimentos que a gente faz aqui, como eles funcionam, né? Como realmente existem skills em grupos de pessoas como que alguém vai ter esses skills fora dessa realidade, né? Se você tá pesquisando e contratando pessoas numa realidade diferente, qual a melhor forma? É usar mães. Achei muito legal. E aí e quando a gente olha para tudo isso, de novo, reforçando, esses processos e esses caminhos estão olhando com carinho e com cuidado para soft skills, né? Para olhar para essas habilidades comportamentais. A África, a agência África do... Ai, não esqueci o nome dele lá. Famoso. Acho que é isso mesmo. Ela fez há uns anos atrás e, assim, caiu super mal, porque ela queria fazer um processo seletivo de estagiário igual a American Idol, sabe? Tipo, como se fosse um show de calouros, meio... Então, eles contrataram a Sabrina Sato, o Ceará, o Décio Pittini, todos esses caras famosos de banca de show de calouros, né? De coisa. E aí, os candidatos teriam 30 segundos para trazer habilidades que convém... Enfim, virou caiu super mal na época, acho que o Facebook tava mais forte e tal, as pessoas falam, que é isso, tipo, né, a pessoa, não é porque ela vai trabalhar numa agência, ela tem que ser criativa, disruptiva e tal, que ela tem que ser exposta, e enfim, caiu super mal, eles recuaram, não fizeram, e também nunca mais tocaram no assunto, falaram, a gente vai rever aqui, né, e tal, enfim, ficou feio. Por outro lado, a Heineken fez aquela campanha super famosa que viralizou por causa da Champions League e tal, que eles fizeram um processo com estagiários e, de novo, assim como a Microsoft com reality show, era uma jogada de marketing, né? Não dá pra saber o quão real foi aquilo, mas eles fizeram vários testes com os estagiários, que era o recrutador vinha na sala, que chamava o candidato e dava a mão pra ele. Tipo, ia de mão dada pra ver como ele reagia. E aí é muito engraçado, porque são jovens, eles são estagiários, então, tipo, sabe? Aí teve uma fase que o menino tava na entrevista e aí pegava fogo no prédio. Tipo, sei lá, as pessoas correndo, alarme, o cara tentando ali meio que... Não, vamos continuar aqui, isso aí eles resolvem. E ver como que a pessoa reagia. E aqui eu lembro com mais clareza, assim, foi que o cara passa mal, o recrutador, durante a entrevista, tipo, como se ele estivesse tendo um ataque e tal. E aí teve gente que ficou paralisada, teve gente que ajudou. Aí teve um menino nessa história do incêndio que ele realmente sai da sala, corre, ajuda as pessoas, aí desce, aí segura lá o negócio, enfim, fizeram várias brincadeiras nesse sentido. E aí os candidatos que ganharam, que foram selecionados nesse processo todo, eles foram convidados porque a Heineken patrocinava, né, a Champions League, e aí esses meninos foram ali no começo do jogo, entraram por algum motivo ali no coisa, e aí o estádio inteiro falando que eles tinham sido contratados e tal. Mas foi, de novo, né, foi uma campanha... Não sei o quão foi real, quão foi brincadeira, mas era muito sobre
sei lá, queremos olhar para o seu lado humano, enfim. Ficou bem famosa, depois o Bruno coloca aí na descrição o link. Eu só espero que essas pessoas foram todas remuneradas, né? Todas que participaram da Microsoft, da Heineken tenham sido remuneradas, porque foi um trabalho também, né? E aí tem as pessoas que tentam ser criativas, né? Os candidatos que tentam ser criativos e o tiro sai meio pela culatra, né? Então eu já vi vários casos legais, assim, de pessoas que, sei lá, é designer e mandou o currículo fez alguma coisa bacana e tal. E aí o Lu tava contando que uma vez ele recebeu um currículo de um cara que tinha o nome do cara e todas as informações, telefone, endereço, né? Eu não lembro se eram as informações de contato, acho que eram as informações de contato. Ele colocou um código, ele fez um código, então você tinha que acessar aquilo para ter as informações, só que o código estava errado, então você não conseguia ter nada do cara. Ele falou, não acredito que o cara fez isso, puta que pariu. Então, enfim, tem várias situações aí e eu acho que, de novo, né, Bruno, nesse caso do código não, mas às vezes você é criativo e cria um currículo diferente. Agora não tem mais, porque o LinkedIn, né, você não fica mandando currículo para os lugares. Você tem o teu LinkedIn lá, os lugares que isso foi uma coisa que mudou bastante também, né? Antigamente você mandava o currículo, ou você se cadastrava na Cato, no Vaga, não sei o quê. Hoje em dia o recrutador te acha por meio de uma rede social com foco em trabalho, né? Nessas coisas diferentes eu tenho exemplos também. Quando eu trabalhava em designer, eu tinha um currículo diferente, que era uma imagem, tinha informações de formas também que faziam a pessoa olhar pelo caminho que se fazia ali o resultado. Mas eu lembro uma vez, um pouco antes de eu ir embora do Brasil, eu participei de um processo seletivo. Eu apliquei para uma vaga, na verdade, né? Não cheguei a participar, eles já tinham contratado para essa vaga, mas eu criei... eu virei amigo dessa pessoa, até falei com essa pessoa há pouco tempo. Amigo, entre aspas, né? Conhecido. E... era uma vaga numa agência de publicidade, e aí o que eu fiz foi, eu criei um site, então eu imprimi um cartãozinho, que a única coisa no cartãozinho era um site. Aí eu coloquei dentro de uma caixa pequena e comprei, tipo, uma das maiores caixas que tinham no correio, assim, sabe? Coloquei essa caixinha dentro dessa caixa, com aquelas bolinhas de isopor, e mandei pra pessoa. E aí eu coloquei rastreamento no site e tal, e aí eu lembro que, tipo, sei lá, quando deu a entrega... apareceu que alguém tinha acessado o site. Tinha o nome da pessoa, chamava Olá, nome completo da pessoa que tava no LinkedIn. E aí eu lembro que, tipo, acessou uma vez, aí nesse dia acessou, sei lá, 30 vezes, sabe? Máquinas diferentes, dispositivos diferentes. E aí o meu currículo tava dentro desse site, era uma historinha que eu contava dentro do site. E eu lembro dessa sensação de pensar, nossa, eu mandei, a pessoa acessou, deve ter mostrado para outras pessoas no time, porque tinha Mac, tinha Windows, tinha um monte de coisa acessando. E aí depois essa pessoa me ligou e falou de, tipo, como tinha sido legal e tal, mas eles tinham contratado alguns dias antes já a pessoa pra vaga e como isso foi divertido de ter feito, sabe? Como foi muito gostoso, mesmo eu não ter sido contratado e nem nada. E uma outra coisa que eu lembrei aqui, que eu queria compartilhar, uma das razões que eu me mudei é que eu participei de um processo seletivo aqui no Brasil, de trainee. Participei de alguns, né? Mas esse eu cheguei na final e eu lembro quando eu tava lá, só tinha pessoas que tinham feito intercâmbio, tinham inglês fluente, etc. A vaga nem pedia inglês fluente. E eu lembro que as pessoas que passaram eram pessoas que tinham inglês fluente, tinham feito intercâmbio. E nenhuma das que passaram aceitaram a vaga porque o salário era menor do que eles já ganhavam na carreira deles. Porque o salário também não tinha sido divulgado. A gente fez o processo todo sem saber o salário. Como eu odeio essa empresa. E aí eu descobri... eu tava num evento agora com uma amiga... e uma amiga dessa amiga passou num processo de trainee dessa mesma empresa, anos depois. E ela falou como era uma merda trabalhar nessa empresa. E aí eu pensei, nossa, que sorte, né? Participar desse processo merda me fez buscar ir pra fora do Brasil, aprender inglês, mudar minha vida completamente. E imagina se eu tivesse entrado numa empresa assim, sabe? E como é também, pelo outro lado, como é o cara caçador, como é a pessoa que trabalha muito, que trabalha pouco, como... também é, tipo, você não passou na vaga, não é um problema. Tem outras vagas. Claro que você tem que pagar conta, é importante, às vezes você tá nesse momento mas a gente sempre dá um jeito na vida, sabe? E não passar em vagas também é parte disso, de você vai achar outro emprego e de repente essa empresa não era pra você. Você não quer participar de um reality show naquele momento e etc. Tipo, não precisa participar. Existem outras vagas, outras coisas pra você fazer. Pelo que você estava dando do exemplo também de pensar sobre da Natura, acho que tem um processo dentro que você já fala com a equipe. Tipo, eu não aceito nenhuma vaga sem falar com quem vai ser o meu gestor direto, sabe? Eu quero falar com a pessoa que vai ser o meu
contato direto, que vai estar falando com a minha carreira, eu vou estar falando sobre a carreira de outras pessoas. Eu geralmente falo com os dois gestores, né? O meu gestor e o gestor da pessoa. Do meu gestor, porque eu quero entender como essas pessoas trabalham, eu quero entender o que é importante para elas, qual que é o espírito dela, o que ela acha que é bom, o que ela acha que é ruim, porque a gente vai passar anos juntos ali, vai mudar. A gente pede demissão do gestor, não necessariamente da empresa, né? Assim, na maioria dos casos, a pessoa pede demissão do gestor, ela não aguenta aquele gestor ou aquele diretor, né? Assim, conhecer a equipe, deveria fazer parte do processo. E tem uma coisa também que eu queria falar pra gente já indo pro final, é que tem muita gente que é inábil, né? Que não tem as habilidades corretas para fazer o processo seletivo. Então, nem toda empresa tem um psicólogo que vai participar de certas etapas, ou coloca, sabe, de novo, não dá a devida importância para o recrutamento e seleção e não coloca pessoas que sabem o que estão fazendo. E aí, agora com a digitalização, com as entrevistas, você pode mandar vídeo, enfim, né, tem muitas outras coisas que acontecem. Antes, dinâmica era muito comum, né? Faz a entrevista, faz não sei o que, o teste, passa por uma dinâmica. E aí a pessoa vai e passa por uma dinâmica com um candidato, com uma pessoa que não é psicólogo, alguém que não tem habilidade suficiente para fazer aquela dinâmica. Aí fica aquela sensação, e eu já ouvi muito isso, assim... eu não gosto de psicólogo, porque uma vez eu fui fazer um processo seletivo não sei aonde, e a psicóloga deu uma dinâmica que ninguém entendeu nada e tal. Então, sabe essa coisa? Você coloca a pessoa para fazer um negócio, é lógico que tem situações que se você fala antes, né, você direciona e tal, mas eu acho muito ruim e muito, sei lá, traumático até você se expor, passar por um processo de negócio e depois não saber para que serviu. Acho que o mínimo no final o recrutador, o psicólogo, a pessoa que está direcionando o processo falar, olha, essa dinâmica serviu pra gente olhar tal e tal habilidade, a gente considerou que vocês estão podem estar nervosos, podem estar não sei o que, nananá, sabe, ter esse cuidado, assim. A gente tá falando aqui das habilidades e das soft skills dos candidatos, mas a gente também não pode esquecer que o recrutador, ele tem que ter uma série de habilidades para fazer o que ele faz. E tem que ter consciência de viés cognitivo, do tipo de viés que ele... de preconceitos que estão nele. Então, isso também é uma coisa importante para ser olhada, né? E como é bonito quando você recebe vamos dizer, um calendário que vai ser a entrevista e tá detalhado ali, sabe? Vai ser, primeira parte vai ser sobre soft skills, segunda parte sobre não sei o que lá, terceira parte não sei o que lá, sabe? Como é legal... mandar pro candidato e você como candidato receber sabendo o que você vai ter naquela entrevista, sabe? Porque você recebe só um convite ali, é tipo, eu não sei nem o que eu vou falar, não sei o que essa pessoa vai estar procurando, nem nada, sabe? É muito gostoso quando você sabe quais são os tópicos, não tô falando de mandar pergunta, mas falando tipo, aqui a gente vai falar só sobre a cultura da empresa e a sua cultura e experiências, e é isso, tipo, é um bate-papo, você sabe que não vai ser uma coisa técnica, que é uma coisa que você não precisa se preparar mais ou alguma coisa assim. E até me fez lembrar aqui, antes de terminar, o que eu mais vejo quando eu faço um processo seletivo, eu como sendo alguém que está aplicando para uma vaga, eu fico muito feliz quando eu fiz um processo e eu fui eu mesmo, sabe? Quanto mais eu fui eu mesmo, mais feliz eu fico. Porque eu sei se eu falei alguma coisa que talvez eu pudesse ter falado de uma forma melhor, ou se eu... não sei, seja o que acontecer, quando eu sinto que, nossa, eu fui tão eu mesmo nessa entrevista que eu fico feliz. Porque se eu não passar, eu sei que, tipo, eu não era o perfil para aquela vaga. E tá tudo bem, sabe? Porque eu não precisei pretender, não precisei... não tô dizendo nem mentir, mas eu não precisei fazer algo mais bonito ou nada. Não, eu fui eu mesmo e se eu conseguir a vaga, que legal, eles querem contratar o Bruno. E se eu não conseguir a vaga, beleza, eu vou continuar aplicando para outras vagas. Faz pouco tempo eu tava dando um treinamento e aí uma das pessoas que estavam participando do treinamento... ela pediu pra falar, assim, no começo, né, a gente normalmente faz umas apresentações, aí ela falou, olha, eu já te conheço, Cíntia, em 2000 e sei lá quando, eu participei de um processo seletivo, foi você que fez o processo e tal, não sei o quê. Aí eu, nossa, né, tipo, há bastante tempo, assim. Aí ele falou, eu queria... que bom que a gente se reencontrou e tal, eu queria agradecer, porque foi um processo
super respeitoso, eu gostei muito, né, enfim e tal. Então, legal, assim, ter... eu acho que quando a gente tem esse cuidado com o candidato, e que, não sei, são coisas tão óbvias, gente, é o mínimo, né, assim... de alguma maneira fica uma marca ali, né? Você, tipo, ele lembrou anos depois e tal, enfim. É um mínimo. Façam um mínimo. E essa parte do respeitoso, como é também importante você, como recrutador, vamos dizer, você ter um template de perguntas que você vai perguntar, sabe? Porque você tem que ser justo com todos os candidatos. Então, todos os candidatos têm que responder a mesma pergunta. Porque se você fica fugindo e você não tem perguntas perto, como que você vai comparar o candidato A com o candidato B? Quando você segue um templatezinho ali como base para te ajudar, claro que às vezes vão vir uma pergunta ou outra, mas eles têm que ser analisados pelas perguntas, todos iguais, sabe? Porque é isso, você tem que analisar as pessoas de forma o mais igual possível, mesmo que somos todos diferentes, temos 1 milhão de coisas que não é em comum com a outra. E aí nessas partes do comum, do template, você consegue, eu preciso de uma pessoa que fale melhor, então essa pessoa fala melhor. Então de tudo que a gente viu aqui, essa ainda tem essa coisa melhor. Como é importante isso e como é difícil você analisar as pessoas tentando o máximo possível ser justo e igual para todos os candidatos. O processo seletivo, ele é um tiro no escuro mesmo, né? Mas a gente tenta cada vez mais com ferramentas, com pelo menos atirar para o lado certo, sabe, na altura certa, porque é isso, você nunca vai saber de fato como vai ser essa pessoa inserida naquela equipe, no dia a dia, não tem como saber. Não se iludam. Mas você tá tentando levantar assim, o máximo de informação possível num tempo hábil e respeitoso para as duas partes, para que esse tiro seja o mais direcionado possível, né? Então é isso. Vamos lá para as nossas dicas? Vamos, mas antes da gente terminar, eu queria falar que é o último tópico, e geralmente é o último tópico em entrevistas também, que é sobre salário, remuneração, negociação e etc. Boa, que verdade. Faça pesquisa, descubra quanto a sua vaga vale, use o Glassdoor, outras ferramentas, tem umas outras que eu uso também, vou colocar o link na descrição. Descubra quanto vale, quanto as empresas pagam, porque é importante você negociar, é importante você ter um valor, saber que aquele é o valor mínimo que você iria, porque a empresa não quer explorar todo mundo, ela também vai negociar. Se você negociar, você vai conseguir um salário, é importante. Quando a gente tem um emprego e procurar outro emprego porque você não está precisando do dinheiro ou se você tem dinheiro guardado e etc. Mas você tem um valor e você tem que negociar esse valor, porque a empresa também vê um valor em você e ela vai negociar esse valor, se for justo ou não. Se você pedir muito, ela vai falar que é muito, esse é o valor que ela pode pagar e você decide se você quer ou não e etc. E como é importante você aplicar em mais de uma empresa também, porque você vai receber a proposta de mais de uma empresa e com isso você consegue negociar. E não tem nada de errado em negociar salário, é importante que você negocie, porque você precisa ser pago justamente, você precisa se sentir que está sendo pago justamente, porque não importa o quanto você amar aquele processo seletivo. Se você achar que eles não estão te pagando o que você merece e realmente é verdade aquilo, você vai acabar indo embora. E muita gente tem uma trava, né, para falar de dinheiro, para falar quanto recebia, quanto de aumento teve na última, enfim, para falar de dinheiro, né, em geral. E também entender o quanto... se valorizar, entender o quanto você vale de fato pelas habilidades que você tem, pelo quanto você investe financeiramente na tua carreira, né? Enfim, comecei uma pós agora, tava vendo o valor total, vai dar uns, sei lá, 12 mil reais a pós. E é isso mesmo, né, gente? É uma grana que você gasta. Dinheiro sendo jogado. Cara, é uma grana. Você tem uma pós, você fez uma especialização, você se atualiza, o seu inglês tá em dia e tal. Isso tem um preço, e é isso que essas empresas estão pagando, né? Então, ultrapassar também essa trava que muitas pessoas têm de negociar e de falar de dinheiro. Sim, quer saber sobre dinheiro? Quer saber sobre dinheiro? Temos um episódio sobre dinheiro aqui no Corajosamente. Verdade, temos um episódio sobre carreira já também, os dois estarão linkados na descrição, mas queria dizer aqui, Cíntia, eu vou colocar na nossa lista de temas um episódio pra gente falar sobre promoção, sobre salário, sobre negociação, só sobre isso. Acho que vale. Vale, né, gente? Vale. Então vamos lá, dica de livro. Um Novo Jeito de Trabalhar é um livro que fala sobre a cultura
desenvolvimento de pessoas e tal do Google. É um livro bem legal. O autor, eu acho que ele foi diretor de pessoas do Google por bastante tempo e tal. Não lembro o nome, acho que é... Não sei nem se é ele ou ela, né? De repente é ela, uma mulher, tô eu aqui, ele. Vale muito a pena, bem legal o livro. E eu acho que ele sempre deu uma atualizada, porque o Google sempre muda alguma coisa, tem alguma coisa nova, né? Tem 2 filmes. Um é aquele bem pastelão mesmo, que chama Os Estagiários, que vai contar a história, né, dos caras que eram mais velhos, vendedores, já experientes e tal, e aí, enfim, ficam obsoletos lá, na empresa, acho que eles trabalham, e eles vão entrar como estagiários no Google. É bem legal, assim, acho que traz coisas interessantes pra gente pensar, mas é bem leve, enfim. E tem um outro filme que eu não assisti, mas tá aqui na minha lista porque ele é em espanhol e, né, como eu sou una hablante, né, chama O Que Você Faria, em espanhol chama El Método, que vai falar de um processo seletivo de executivos. E aí é um processo em que eles são colocados, tipo, numa sala mesmo, assim, e tem um infiltrado e tem algum deles lá que tem alguma questão ética, e o filme fala sobre esse processo aí e tal, que parece interessante, assim, fiquei curiosa. Eu não tenho nenhuma dica pra esse episódio, não vou recomendar A Grande Beleza, só vou jogar aqui, mas... eu não... Até porque ninguém trabalha naquela porra daquele filme, né? Só vivendo uma vida louca, uma vida em Vênus. Verdade. E, não, eu pensei em séries e filmes, não achei... Achei alguns que eu assisti, mas não acho que... Acho que eu assisti mais novo, sabe? Achava como algo legal, mas não acho como hoje em dia mais. Acho tóxica. E é isso, não tenho dicas. Cíntia é sempre maravilhosa. Tem 2 etapas do Suits que tem o processo seletivo, que é quando o Mike é contratado, né? E tem um outro momento ali que eles vão contratar uma secretária, que também foi uma cena que ficou famosa e tal, enfim, mas é uma cena, né? Não é sobre isso o processo. Eu tinha pensado nessa série exatamente, mas eu não recomendo nesse sentido. Acho que o primeiro episódio do Suits é o do contratar o outro ator principal lá, né? Então, então assista mas pelo menos o primeiro. Eu não lembro se ele chama Mike, eu acho que é Mike. Mas na verdade ele tem uma habilidade, tem outras coisas ali, né? Assim, ele tem o lance da memória, que ele tem aquela memória fotográfica, né? E tal, então... É mais pela comédia, eu sugeria o primeiro episódio lá, porque ele tem uma memória alienígena, ele tem uma habilidade alienígena. É isso então, Cíntia? Então é isso, gente. Se você gostou do episódio, se quer contar alguma história louca pra gente sobre o processo seletivo, sobre entrevistas que você passou, fale com a gente pelo Corajosamente Podcast lá no Instagram, ou mande e-mail, ou entre no nosso site, ou deixe recado pra gente no YouTube. É isso. Amei estar com vocês nesse dia frio e nublado. Beijo, até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.